Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer à comunidade Psi Perinatal por esse convite maravilhoso de falar de um tema bastante específico, bastante particular dentro da psiquiatria reprodutiva, se a gente for colocar de forma ampla e não somente a saúde mental da mulher, mas que tem a sua correlação perinatal, que é a saúde mental paterna, a saúde mental dos pais. Primeiramente, eu queria ressaltar que esse tema é bastante esquecido. Os pais são realmente deixados de lado, até porque, de fato, a prevalência dos transtornos mentais na gestação e no pós-parto é bastante acentuada. A gente está falando aí de 1 a cada 5 mulheres na gestação e no pós-parto também fica nessa faixa, com depressão, por exemplo, e com ansiedade vai mais ou menos em linha com essa estatística de 15 a 20% das mulheres, alguns estudos se fala até de 30%, 1 a cada 3, com acometimento psíquico importante, um quadro depressivo, um quadro ansioso, que são os mais comuns. Quando a gente fala dos pais, a gente não está falando de estatísticas tão diferentes, nós estamos falando de indivíduos ali no pós-parto, que é onde a gente tem mais estudo, e ressalto novamente, a gente tem pouquíssimo estudo a esse respeito, mais ou menos 10 a 15% dos pais, ou seja, uma taxa menor do que as mães, estão sofrendo também com depressão pós-parto, né? Ressalto novamente também que tem mais estudo para depressão do que para ansiedade, tá? Tanto no sexo masculino como no sexo feminino, tanto nos papais como nas mamães. Dito isso, como é que se apresenta a questão da saúde mental paterna na gestação e no pós-parto? Alguns acometimentos, alguns comprometimentos e manifestações são bem diferentes. Enquanto na mulher a gente espera, né, o mais tradicional é uma expressividade emocional, por exemplo, a partir do choro fácil, né, de trazer seus sentimentos à tona, de pensamentos negativos que são expressos, externalizados. No homem, o comportamento externalizado ele é um pouco diferente. Essa história, até culturalmente sancionada, de homem não chora, né? Um homem tem que ser forte, um homem tem que estar aqui duro para enfrentar as adversidades. Toda essa questão cultural, etnográfica da paternidade acaba fazendo com que os homens queiram ser os provedores e não se permitam sentir vulneráveis, o que é extremamente importante para se fortalecer, porque a partir da vulnerabilidade é onde eu busco uma melhoria das minhas dificuldades e uma capacidade de resiliência mais acentuada. Portanto, os pais mudam o comportamento, num quadro depressivo, por exemplo, eles não externalizam tanto, eles não choram, mas eles fazem o quê? Eles ficam mais isolados, o que acaba sobrecarregando a mãe. Se o homem está mais distanciado afetivamente, não está ali conseguindo cuidar do bebê, não quer conversar, aquela mãe vai sofrer muito mais. A gente sabe que o baixo suporte paterno, né, durante a questão gestacional e sobretudo no pós-parto, é um fator preditor bastante reconhecido de depressão pós-parto. Não só paterno, mas o baixo suporte social. Então, o homem isolado vai corroborar para uma depressão pós-parto na mulher. Outros comportamentos externalizantes, né, não tão emocionais, assim, no sentido do choro, de falar que está triste, é, por exemplo, o consumo de bebida ou até de substâncias ilícitas. O homem acaba bebendo mais quando ele acaba num quadro depressivo. Ele também pode fazer mais consumo de mídias digitais, de redes sociais, né? Ficar usando mais as redes sociais, eventualmente jogo patológico. O homem externaliza o comportamento para jogo, tá? Tanto jogo em internet como também jogos de apostas e afins. Então esse comportamento mais externalizado para álcool, para drogas, substâncias ilícitas, jogos, isso pode ser um indicativo, se o indivíduo não tinha isso antes, de um quadro iniciado no pós-parto de depressão ou mesmo de ansiedade, embora seja menos estudada. Dito tudo isso, a gente precisa entender que o homem que está com esses comportamentos, isolamento e tudo, ele pode estar com a psicopatologia. E aí, como é que essa psicopatologia influencia na perinatalidade? Ora, se o homem está isolado, já falei que a mulher vai ter um rebaixamento do humor. Mas não somente. Pais que estão com mais depressão, a gente já sabe pela ciência que as mulheres também estão com mais depressão. Se estima aí que mais ou menos metade das mães que estão em depressão, quando você vai investigar o homem, ele também está com quadro depressivo, reforçando o comprometimento comportamental, a disfunção
da mãe ali, né? E inclusive isso impactando no neurodesenvolvimento do bebê. Já tem bastante estudo no lado materno dizendo que a mãe com depressão vai estimular menos seu bebê, vai reagir de forma mais disfuncional a ele, vai ter menos formas de cuidado, de afeto efetivas para poder proteger e desenvolver aquele bebê, e aí isso vai lá na frente poder favorecer, por exemplo, até um TDAH, alguns estudos apontam, ou comportamentos disruptivos, agressividade na infância, etc, etc. No lado do homem isso também pode acontecer, a pesquisa é mais frágil, a gente tem menos nível de evidência, mas a gente sabe que sim, independente do quadro materno, um pai desconectado do seu bebê, que não participa das atividades, que não consegue estimulá-lo, acaba também promovendo um neurodesenvolvimento alterado deste baby. Então, todo esse quadro exposto, nós precisamos identificar e tratar esses pais também. Uma mãe com depressão pós-parto, pelo menos durante algumas sessões ou intervenções de psiquiatria, trazer esse pai para consulta. Fazer, inclusive, esse pai participar, quando você está trabalhando originalmente com a mãe, do processo de codecisão sobre um remédio que porventura seja necessário, ou trazer esse pai para compartilhar alguma informação que possa ser relevante para o processo terapêutico. Muitas vezes a mãe está extremamente preocupada com a questão do remédio, do psicofármaco, vamos aqui colocar, mas na verdade tem às vezes um pai por detrás, ansioso, inseguro, com a depressão, com um transtorno de ansiedade eventualmente, que não está deixando essa mulher tomar o remédio no pós-parto. Então você tem que intervir pelo lado de lá, pelo lado paterno, porque aquele pai tanto pode estar em sofrimento, e aí não necessariamente você vai tratá-lo, né? Você vai referenciar caso você identifique que alguma coisa está fora dos eixos, está com disfunção, e no caso da mãe, você vai trazer o pai para compartilhar a decisão da tomada, explicar a segurança do psicofármaco ou não segurança, se for o caso, explicar como que o processo terapêutico tem andado, caso a mãe permita, né, sempre com a questão do sigilo preservada, quando necessário, né, sempre como regra a preservação do sigilo, claro, e como exceção na necessidade, mediante autorização expressa da paciente, fazer a intervenção com a família, tá? Lembrem-se, tem estudos que apontam que mulheres com baixíssimo suporte social, não somente suporte paterno, mas esse talvez o mais relevante, tem de 10 vezes mais depressão pós-parto do que aquelas mulheres que têm um altíssimo suporte social, tá? Então a gente precisa ter isso em mente e com isso englobar o pai também junto ao processo terapêutico, seja como partícipe ativo do processo terapêutico da mãe, seja como ele próprio, um sujeito passivo de intervenção, ele como paciente, sendo referenciado, sendo acolhido, às vezes uma escuta mais terapêutica já pode trazer uma intervenção positiva, instilação de esperança naquele paciente, introdução de princípios de mindfulness, né, de atenção plena, com o qual eu trabalho muito, com os quais eu trabalho muito com esses princípios, né, nos meus atendimentos, nas atividades que eu faço, tanto perinatais como não perinatais. Então, tudo isso pode ser feito, uma intervenção breve ali durante a própria consulta da paciente, uma vez ela requerendo, permitindo e sendo cabível, repito, e isso trazer um grande benefício para aquela família e para o bebê e para gerações futuras em termos de saúde mental. Então são esses os cuidados que a gente tem que ter com os pais. Fica aqui, né, essa mensagem, essa recomendação, essa reflexão. Espero que tenha contribuído para todos e mais uma vez o meu agradecimento à equipe da comunidade Psi Perinatal e um grande abraço.